Eu também já tive muito medo de errar. Já tive insegurança em fazer uma avaliação psicopedagógica. Até porque todo mundo tem um começo, não é verdade? E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como foi o meu começo. Como que foi essa experiência dessa minha primeira avaliação, como que aconteceu, quem eu tinha ali de suporte, porque é algo muito importante a gente, nesse início, nessa trajetória inicial da psicopedagogia, ter alguém ali com a gente, dando as mãos, sabe? Estendendo as mãos para nos dar esse apoio. Inclusive, também está escrito no Código de Ética do psicopedagogo que ele precisa fazer supervisão. Então, nesse início, eu tinha uma supervisora, mas vamos chegar até lá. Como que aconteceu isso tudo? Vou compartilhar com vocês. Primeiro que eu fiz a pós-graduação na época e uma amiga que fazia junto comigo essa pós, na realidade a gente criou um laço de amizade na pós mesmo. Ela era psicóloga, ela já tinha um consultório na cidade, e aí ela me chamou para trabalhar. Ela falou, Priscila, eu estou fazendo aqui a pós-graduação, mas a nível de conhecimento, não tem intenção de trabalhar como psicopedagoga, sou psicóloga, ela também era nova, assim, né, na cidade. E aí ela falou comigo, vem trabalhar comigo, vamos trabalhar lá no consultório, assim que você se formar. Então, assim, sou grata, né, a Deus, e grata a ela também que abriu as portas, mesmo sem experiência. E aí eu fui atender, só que ela também não tinha, né, muitos clientes, porque ela também era nova, mas eu já tinha conhecimento no município da área educacional, porque eu já estava em escolas, na Secretaria de Educação, eu já também estava em processo ali para formação continuada, enfim, então tinha um conhecimento na área educacional, e quando eu divulguei o meu trabalho, que eu estaria iniciando ali no consultório, eu recebi pacientes de indicação de professoras mesmo, da rede pública que me conhecia, da particular também. E aí a gente sabe que é assim que a gente começa, a gente com as indicações que elas já conheciam o meu trabalho no âmbito educacional, não conheciam na clínica, mas indicaram o meu trabalho mesmo assim, porque conheciam e confiavam em mim. Então, eu recebi essa primeira família lá no consultório. Lembro como se fosse hoje, gente. A primeira anamnese durou 2 horas. Eu estava, assim, muito insegura, com muito medo, muito receio. Mas é claro, assim como eu trabalho hoje com planejamento, eu também me planejei, eu também estruturei como seria ali o meu atendimento, e eu tinha minha supervisora. Quem era minha supervisora? A minha professora da faculdade. Na época, quando nós fizemos a pós-graduação, tinha uma professora, o nome dela é Cristina, e a Cristina ela foi responsável pelas aulas clínicas, da área clínica para a gente. Eu acho que ela deu umas 3 ou 4 disciplinas na época. E eu me identifiquei muito com a Cristina, sabe? Apesar que a Cristina era aquela professora que cobrava muito da gente. E na época do meu TCC, a gente poderia escolher 2 professores, e eu coloquei a Cristina e coloquei uma segunda opção, mas coloquei a Cristina como primeira opção. E aí o pessoal até falava, nossa, mas a Cristina, você sabe, né, Priscila, que ela cobra bastante. Eu, não, tenho certeza que eu vou evoluir muito. Gente, não escolhi na época um TCC de linha bibliográfica, escolhi pesquisa de campo, então foi um desafio e tanto. Eu lembro que o meu TCC durou 6 meses. E depois que eu concluí o meu TCC, com todo o suporte da Cristina, a Cristina ela já tinha experiência na área clínica, porque ela foi dona, proprietária há muitos anos de uma clínica conceituada aqui no município vizinho. E aí eu falei com a Cristina, olha, eu preciso de uma supervisora, você topa? Ser minha supervisora, me ajudar nessa empreitada? E aí a Cristina falou, não, topo sim, pode deixar. E aí a gente se reunia, inclusive lá na biblioteca da faculdade, tinha umas salas lá próxima da biblioteca, umas salas de estudo, e a gente se reunia lá para fazer a supervisão. Então, como que funcionava? A Cristina, com muito, muito bom coração, ela combinou comigo, né, um valor, ela falou, Priscila, quanto que você cobra? E aí eu falei para ela que eu cobrava X, estava no início, não tinha muita noção de valores também.
Ela, olha, você sabe que supervisão, né, tem um valor mais caro, mas eu vou te ajudar. E aí, gente, todo o dinheirinho que eu ganhava como a paciente, eu passava para a Cristina. E ela, com muito bom coração, ela topou, sabe, me ajudar nesse sentido. Então, eu pagava a Cristina pela supervisão com o dinheiro dos atendimentos que eu recebia. E, e aí, todos esses atendimentos iniciais, a Cristina me ajudou. Então, assim, ela me ajudou a estruturar, inclusive, boa parte do protocolo que eu utilizo hoje aqui no consultório. Claro, né, com a experiência, fui me aprimorando com os estudos, enfim, a gente vai evoluindo sempre, cientificamente também. Hoje em dia existem muito mais testagens do que quando eu comecei, mas o olhar clínico, sabe, eu acho que eu devo muito à Cristina. E aí foi um pontapé inicial assim muito bacana e fiz a avaliação dessa minha paciente e aprendi muitas coisas legais durante esse processo, porque uma coisa é quando a gente está na pós-graduação, e olha que eu falo sempre para as minhas cursistas, a minha pós-graduação foi muito boa, no sentido de que era uma pós-graduação presencial e a gente tinha muitos estudos de caso, sabe? Então a gente colocava a mão na prática, mas a mão na massa. Mas uma coisa é estar ali, né, na sala, na faculdade e tal. Outra coisa é quando a gente vai mesmo para a área clínica e aí muitas coisas que a Cristina na época falava comigo foram fazer sentido quando eu estava na prática. E inclusive sobre o papel do psicopedagogo, o verdadeiro papel do psicopedagogo, a nossa função ali, sabe? Que é uma frase que eu tenho aqui no consultório, que eu falo que o papel do psicopedagogo está escrito aqui até nessa paredezinha aqui do lado, vou ler para vocês, olha, descortinando os olhares para que o potencial possa brilhar. Eu tenho aqui no consultório, numa parede aqui próxima da recepção, e eu acho que esse é o papel do psicopedagogo, descortinar esses olhares para que o potencial daquela criança possa brilhar. Outra frase que eu tenho aqui na parede também é: apaixonada pela arte de ensinar e convicta que todos podem aprender. Eu acho que a psicopedagogia traz isso para a gente como essência, na verdade. Então, insegurança na hora de avaliar, na hora de começar, sabe? Eu acho que isso todo mundo vai ter. Mas acreditar naquilo ali e ter alguém também te auxiliando, isso é fundamental. Então, na época eu fiz a avaliação com essa... Era uma menina, ela tinha 8 aninhos na época, ela estava no segundo ano do Fundamental 1 e ela não sabia ler. E tinha todo bastante questões ali familiares envolvidas nesse processo. Então a gente tinha questões emocionais, tinha déficit pedagógico, tinha déficit cognitivo, porque ela tinha essa dificuldade de focar a sua atenção. E aí ali também eu aprendi na prática como que diversos fatores podem influenciar nesse processo de aprendizagem. E o avaliar, ele vai muito além de dizer o que a criança tem ou não, se tem um quadro diagnóstico patológico, vai muito além disso. O avaliar é quando a gente consegue identificar o que a criança traz ali consigo de dificuldade, qual o potencial que ela tem, o que pode estar ocasionando aquilo ali. E eu acho que o mais importante de tudo, auxiliar no processo de desenvolvimento da criança. E é a partir de uma boa avaliação que a gente consegue identificar as dificuldades da criança e traçar um plano de intervenção assertivo. Acho que a partir dali, aquilo ali é fundamental, não é verdade? Então, assim, na época, depois duraram ali 10 sessões ou mais para eu conseguir concluir a avaliação. Mesmo assim, ainda ficaram algumas questões que eu fui avaliando ao longo da intervenção. É possível, tá? A avaliação ela é uma
questão contínua, então a gente avalia, mas depois a gente consegue, num período de intervenção, continuar esse nosso olhar. E aí na intervenção, eu propus ali um plano de intervenção para aquela família topou a intervenção. Essa paciente ficou comigo um bom período e foi muito legal, porque ela evoluiu muito, 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 sabe? Foi sensacional o quanto que ela evoluiu. Inclusive, a Cristina também me auxiliou com alguns recursos ali para intervenção. E é claro, gente, estudando muito. Então, todas as formações que tinham aqui na cidade, eu frequentava, ia para congresso, ia para curso. Até hoje, gosto muito. Estou aqui engrenada na segunda pós-graduação, em mais uma, né? Pós-graduação. Mas, assim, sempre gostei demais de estudar. Mas eu acho que o mais importante é a nossa, além do nosso olhar clínico, é claro, a nossa dedicação, não é verdade? Se dedicar. E eu me dedicava muito. Eu lembro que uma vez a Cristina falou assim comigo: Priscila, você quer ingressar mesmo na área clínica? Eu falei: quero, é isso que eu quero. Ela falou assim: olha, se prepare, porque quando a gente vai para a área clínica, a gente não tem. O atendimento ele não se limita ali ao espaço, ao consultório. O atendimento ele vai muito além. A gente precisa se dedicar estudando, precisa se dedicar organizando materiais, protocolos e tudo mais, estudando muito. E eu falei para ela assim: não, Cristina, é isso mesmo que eu quero, eu tenho certeza. E realmente, gente, é um trabalho árduo, mas tão prazeroso. Quando a gente vê a evolução de uma criança, até hoje, eu me encanto com a evolução dos meus pequenos, sabe, aqui no consultório. É uma graça. Quando a gente olha, eu falo: nossa, como é bom ver a evolução de vocês, o reconhecimento da família no sentido de agradecer. Isso não tem preço. E uma coisa que eu sempre falo para os pais, eu falo para eles: olha, a gente precisa ter sempre em mente que eles, os pais, confiam o bem mais precioso nas nossas mãos. O desenvolvimento do bem mais precioso deles, que é a joia rara, que são os filhos deles. E eles confiam na gente, na verdade. Parte do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, social, nas nossas mãos, porque a gente consegue auxiliar a criança em todos esses aspectos, em todos esses contextos. Então, assim, é muito importante que a gente tenha sempre em mente que nosso papel é fundamental. E ter medo é normal nesse início, ter insegurança, mas quando a gente tem alguém para nos dar esse suporte, assim como eu tive, a gente passa a ter confiança muito mais rápido. E uma coisa que eu acho que é fundamental nessa relação entre terapeuta, escola, terapeuta e família, é a segurança. É você passar segurança para aquela família. E dizer: peraí, eu estou cuidando do seu filho, vai dar tudo certo. Fazer os encaminhamentos necessários, ter aquele olhar, sabe? Uma vez a Cristina falou comigo assim também: Priscila, a gente demora muito tempo para fazer o nosso nome, mas qualquer deslize a gente pode, literalmente, né, gente, colocar nosso nome na lama, né? E aí isso me marcou. E uma coisa que ela também me ensinou foi: só fale sempre o que você tem certeza. E a gente só vai ter certeza daquilo ali se a gente se dedicar, se a gente estudar, se a gente tiver alguém junto, sabe? De mãos dadas. Porque se a gente simplesmente levar o nosso trabalho de forma aleatória, vou vir atender, vou aplicar o teste, e só se embasar no teste, no resultado dos testes, a gente infelizmente vai ter resultados negativos. E dependendo do que a gente fala ali para os pais,
pode ser um impacto muito negativo naquela criança. Eu já vou contar um caso de um paciente que eu tinha certeza que ele não era autista. E eu via claramente todo um déficit de linguagem. E eu sabia que aqueles déficits de linguagem, apesar de não ser fonoaudióloga, mas a gente estuda também. Inclusive, eu orientava a mãe, precisamos de uma fono, de uma boa fono, que faça uma boa avaliação de linguagem. Graças a Deus conseguimos. E eu via claramente que aqueles déficits que ele tinha, sociais, de dificuldade em compreender os comandos de algumas outras questões, era devido a essa dificuldade dele em comunicação, em se expressar na linguagem receptiva, na linguagem expressiva. E aí chegou a mãe aqui desesperada, que uma fono que atendia ele, ela não fez avaliação, tanto que a criança não tinha relatório nem nada, falou que ele era autista, que tinha traços de autismo. E eu falava, não vejo traços de autismo. E aí, graças a Deus, ela foi para uma boa neuropediatra, para uma boa fono, e fechou no quadro de TDL, gente. Então, assim, que é um transtorno de linguagem, o nosso olhar, o cuidado que a gente tem que ter para falar com a família, porque a família já vem toda como, sabe? Ela já chega com insegurança para você. A família já vem cheia de medo, cheia de receio, receio até do que você vai falar. Então a gente precisa ter convicção. Convicção. A gente precisa ter um bom posicionamento com essa família também. E se posicionar corretamente, ter segurança, falar. Esse é um processo que nós terapeutas precisamos primeiro ter para depois transbordar, não é verdade? Então, que a gente possa ter esse olhar, desse cuidado e que a gente possa também sempre pensar, não, preciso de alguém para me ajudar nesse início de caminhada, tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo, gente!